Gente, primeiro bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá, então. É, vamos relembrar um pouquinho do nono ano? Qual que é a intenção de um elemento se unir a outro? Ele se une para adquirir estabilidade. Boa! Como que é adquirida essa estabilidade? Pela perda ou pelo ganho de elétrons. E aí ele vai ficar como? Ele vai Com 8 ficar. elétrons na camada de valência. Justamente. Gente, está muito bacana, é isso mesmo que eu queria escutar. Ele vai ficar com 8 elétrons na camada de valência e vai garantir uma estabilidade ficando estável igual um gás nobre. O gás nobre, se a gente retirar o hélio, os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. E pesquisadores viram que isso dava uma estabilidade gigantesca para ele. Tá? E aí, moçada, olha o que vai ficar legal para a gente aqui. A gente relembrar lá do nono ano de vocês, um gráfico assim, ó. Então, se eu tenho um gráfico de energia pela distância internuclear. Então, aqui é a distância de um núcleo para o outro. Tá? Então, por exemplo, se nós tivermos, durante uma ligação, para a formação do H2, então eu tenho um núcleo de um hidrogênio, um núcleo de outro hidrogênio. E aí eu vou formar aqui uma ligação, que daqui a pouquinho a gente vai relembrar, chamada ligação covalente. Então, na formação dessa ligação, o que vai ocorrer? Esse núcleo tem que atrair esse elétron e esse núcleo tem que atrair esse elétron. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que vencer forças de repulsão. Núcleo, núcleo, elétron, elétron. Então, gente, nota, se esse núcleo está muito longe desse, eu praticamente não vou formar nada. Vamos pensar que esse núcleo está lá na rua Doutor Hermelindo, está lá no Colégio Vencer. Tudo bem? E esse outro núcleo, ele está na lanchonete, se não me engano chama Mix, que tem aí em frente ao colégio. Então eles têm uma força considerável. Vamos pensar agora que um núcleo está no Colégio Vencer e o outro núcleo vai estar, por exemplo, lá no restaurante Chapadão. Então eles vão estar distantes para Dedéu. Então, para formar uma ligação é um pouquinho complicado. Vamos pegar esse outro núcleo, está lá numa comunidade que chama Vendinhas, chegando em Capelinha. Então, ele vai estar muito distante. Então, a força de atração é muito pequena. Tá? Então, se eles estão muito distantes, para poder formar a ligação é o quê? É complicado. E esse gráfico aqui, se vocês relembrarem, é um gráfico mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aonde eu vou ter alguns pontos. Esse gráfico, moçada, é um gráfico que eles gostam muito no SAS, muito mesmo. Então vamos ficar atento, tá? Então aqui é ponto 1, aqui é ponto 2, aqui eu vou chamar de ponto 3. Já no ponto 4 é um ponto muito complexo. Então a gente vai discutir um pouquinho dele, mas nós vamos ver essa matéria muito o ano que vem, chamado radioatividade. Na radioatividade é especificado muito isso aqui para a gente. Então, nota, o ponto 1 é um ponto de afastamento dessa curva, ele vai tender ao infinito. Então, aqui, afastamento grande. Afastamento elevado. Quando eu venho de 2 para 1, senhores e senhoritas,
A distância de 1 para 2, ela aumenta ou diminui? A distância entre os núcleos? Diminui. Diminui. Então, vamos ver aqui. Gustavo, me fala um valor que você queira para 1. 20. 20. Então, a distância entre os núcleos é 20. Pode ser angstrom, pode ser uma medida bem pequenininha. Gustavo, me fala uma medida para o 2. 5. 5 não. 15. 15. Boa. 15. E aqui, manda aí, Gustavo, um valor para 3. 10. 10. Boa, Gustavão. E para 4, Gustavo? Só para a gente encerrar aqui. Menos 5 no caso, Vamos porque tá lá colocar em aqui cima. um valor aqui como 0. Me dá um valor positivo, filho, por Pode favor. ser, pode ser. 2. Podemos chutar assim? Isso, fechou. Então, nota. Olha para cá todo mundo, por favor. Se vocês notarem, a distância entre os núcleos, ela aumenta nesse sentido. Desculpa, ela diminui nesse sentido. Ou seja, aqui está ocorrendo uma atração. Porque se eles estão se atraindo, eles estão se aproximando. Então, o ponto 2 é o ponto de atração aumentando. Então, a atração é maior do que a repulsão. Eu vou ter certeza disso é porque eles estão se aproximando. Se eles estivessem se afastando, a repulsão é maior do que a atração. No ponto 3, vamos lá. Agora eu gostaria muito que vocês pensassem junto comigo aqui. Se a gente parar para pensar no que o Gustavo falou no início da aula conosco, acho que foi o Gustavo mesmo, ou foi João, não sei, vamos lá. Por que eles se unem? Para garantir o quê? Estabilidade. Para garantir estabilidade, ele tem alta ou baixa energia? Baixa. Baixa energia, justamente. Então, vocês dão conta de ver que no ponto 3 é o ponto de mais baixa energia. Então, o ponto 3 é o ponto de baixa energia. E é o ponto de máxima estabilidade. E Então, também de maior atração? a atração aqui não é maior, não, Gustavo, ela é igual. Entendi. Para dar estabilidade, a repulsão e a atração, elas vão entrar em harmonia, entendeu? Então aqui eu vou ter uma igualdade. Já no ponto 4 eu tenho uma repulsão gigantesca. Tá? Então baixa energia e máxima estabilidade. Senhores e senhoritas, então olhem para cá, por favor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar e começar a discutir uma coisinha agora. Do ponto 3 para o ponto 4, a energia aumenta ou diminui? Aumenta. Todo mundo dá conta de ver isso, gente? Que a energia aqui vai aumentar? Vou mudar de cor aqui para não ficar muito embolado. Então, olha aqui, ó. Se eu dou aqui valor menos 20, eu dou valor aqui 10. Deixa eu apagar ali. Eu
botou aqui valor 10. Então, notem, saiu de menos 20 e ficou com 10 positivo. É como se eu estivesse devendo o banco, saldo negativo, e for para saldo positivo. Ou seja, minha conta está absorvendo dinheiro e eu estou aumentando a quantidade. Aqui é a mesma coisa. Então, mas por que que isso ocorre? Nesse trecho aqui, ó, vamos melhorar aqui um pouquinho. Esse trecho, ele é chamado de comprimento da ligação. Então, nota lá. Uma outra coisa. Toda vez que eu colocar isso aqui para vocês, ó, na hora que eu estiver abreviando, esses dois tracinhos, significa mento, afastamento, comprimento. Só para a gente poder não escrever tanto aqui. Então, o comprimento da ligação é esse trecho aqui. Vamos chamar de X. Tá? E aí, moçada, nota lá. Eu fui diminuir essa distância entre os dois ligantes. Eu fiz isso aqui, ó. Então, essa ligação seria o X. Agora eu estou aproximando muito essa carga positiva dessa carga positiva. Se eu aproximo carga positiva com carga positiva, aumenta a força de atração ou de repulsão? Se eu tenho positivo com positivo. Repulsão. Justamente, Pedro. É repulsão. Se eu aumento a repulsão, era de se esperar que essa distância aqui aumentasse. Vocês concordam? Sim. E ela está diminuindo. Por quê? Nesse trecho aqui, vocês estão vendo que a energia aumenta muito? E essa energia absorvida é justamente para anular essa, o quê? Essa repulsão. Então, o ponto 4 é onde nós vamos ter a chamada fusão. Fusão é quando eu vou misturar um núcleo com outro. Tá? Então, eu vou pegar um núcleo pequenininho, outro núcleo pequenininho, vou o quê? Vou somar esses núcleos pequenininhos e vou formar um núcleo maior. Então, isso é uma fusão nuclear. É o que acontece nas estrelas. Nas estrelas, você tem hidrogênio mais hidrogênio formando o hélio. Ô, Eric, só uma Manda, dúvida aleatória, assim. manda. Esse gráfico daí também, quando tá lá no 4, é um pouco sobre a bomba atômica, não é? Tem um pouquinho dela, sabe, Gustavo? Justamente nesse ponto 4, sabe? No ponto 4, a gente vai ter uma fusão de núcleos. E a fusão, ela é base para a bomba de hidrogênio, sabe? Entendi. Então, esse ponto 4 é chamado de fusão endotérmica. Endotérmica porque absorve energia. E aí, Gustavo, pensa, você vai absorvendo, 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 chega um determinado momento que é como se você tivesse um balão, aquelas bexigas de aniversário, e fosse colocando água, 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 água. Pensa os núcleos ali, tudo se fundindo. Chega um determinado momento que aquilo não dá conta de segurar mais, ela estoura. Uma barragem, por exemplo. Então, aquela água toda, aquela energia toda condensada no núcleo, ela vai extravasar. E aí é um regaço que a gente sabe que uma bomba nuclear faz. Tá? Mas você tem razão, é um gráfico muito parecido com esse. Tá? Aqui. Uhum. Valeu, filho? A gente vai ver, vocês vão ver que Valeu. barato que é. O ano que vem, com a graça de Deus, a gente vai estar vendo o quê? A gente vai estar vendo chamado radioatividade. E esse capítulo ele vai trabalhar muito isso, Gustavo. Fusão e fissão nuclear.
sabe? Aí a gente vai ver os acidentes nucleares, é muito legal. Se alguém tiver interesse, entra depois na internet, digita assim, ó, museus virtuais. E tem um museu da química dedicado a acidentes nucleares. É muito legal, sabe? Esses museus virtuais são museus reais e você vai passear por dentro dos museus. Tem câmeras que aí eles saem dando volta nos cômodos do museu. Tem o Museu do Diamante aqui em Diamantina, sabe? Tem o Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Então tem vários locais e tem o Museu Nuclear no Rio de Janeiro, sabe? E aí ele conta a história de como é feito fusão e fissão nuclear, mostra os acidentes nucleares com foto, sabe? Então, se alguém já quiser adiantar um pouquinho o ano que vem, já dá uma olhadinha nisso, é bem legal. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter fusão endotérmica de núcleos, tá? Então, qual é o ponto desse gráfico que mais me interessa na aula de hoje? É do 1 até o 3. Tá? O ponto mais importante para a gente nesse gráfico é o número 3. É o que? A baixa energia e a máxima estabilidade. Então, no ponto 3, nós vamos ter o ponto de formação da ligação. Tudo bem até aqui, gente? Então, está difícil escrever. Formação da ligação. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem nos esperando aqui. Opa, passei 2 slides. Não passei. Olha só. Qual que é o outro nome que eu dou para gás nobre? Aqui eu cito para vocês gases nobres. Vocês lembram de tabelinha lá do ano passado e desse ano que a gente viu? Qual outro nome que eu dou para gás nobre? Luísa Jardim, você lembra? Não lembro. Luísa, anota aí então para gente. Eles são chamados de gases inertes. Por que inerte? Maria Rita, por que você acha que é um gás inerte? Porque eu acho que tem mais dificuldade para fazer ligação, que ele quase não se liga. Justamente. Então, os gases inertes, inerte para a gente dá uma ideia de parado. Mas ele não está parado. Ele é gás, ele é movimento caótico. Essa parte de inerte significa que ele é pouco reativo. Então, para ele reagir, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que simplesmente estar tendo que modificar muito pressão e temperatura. Então, em condições ambientes, ele quase não tem tendência, tá, a se ligar a ninguém. Tanto que, por exemplo, um gás, oxigênio, é O2. Os gases nobres, eles são assim, ó, por exemplo, hélio, que a gente viu lá, um exemplo que eu dei para o Gustavo da fusão nuclear, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, eles vêm tudo isolado, eles não vão vir o quê? Combinados com alguém, porque eles já vão estar estáveis. Se a gente relembrar um pouquinho a tabela periódica, K, L, M, N, O, P, Q, o K tem 2 elétrons na camada de valência. Já está estável. Se eu pego o hélio, ele tem os 2 elétrons. Então ele é muito estável por isso, porque ele está com a primeira camada completa. Tá? E aí, gente, só dando uma repassada que eu lembrei uma pergunta muito legal que me fizeram via WhatsApp, o seguinte: quando eu peguei a tabelinha,
Esqueci quem que foi, não sei se foi Maria Luísa. Eu não sei quem foi. Aqui é terminado em S, P, D e F. Mas esse S tem uma exceção. O hélio está aqui, ó. É um gás nobre. E ele é terminado em 1s2 e é colocado naqueles que terminam em P6. Mas por que mesmo terminando em S2 ele não foi colocado aqui, ó? É porque ele tem característica semelhante aqui, porque ele está com a primeira camada completa. Ele está estável. Tá? Se ele está estável, ele foi lá para a coluna dos gases nobres. Tá bom? Então, gente, bora para cá todo mundo. Então, os gases nobres, eles são extremamente estáveis. Tá? Então, os elementos, quando a gente pensa em ligação, eles vão se unir para garantir essa estabilidade. Por exemplo, por que a fórmula do sal de cozinha é NaCl e do de um outro sal é Ca, por exemplo, Cl2? Por que dessa diferença? Olha aqui. Um é Ca, outro é Na. Um é com um Cl, outro com 2. Tem tudo a ver com essa estabilidade de gás nobre. Se a gente pensa que o cálcio tem número atômico 20. Se eu faço a distribuição dele, ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Eu gostaria muito que vocês fizessem um favor para mim. Faça a distribuição dessa aqui, ó, que eu fiz por subníveis. Faça ela por camada. Alguém me ajuda aí? Ou esqueceram? Na Pedro, primeira, pode na falar, primeira Nath. camada, na primeira camada é 2, Justo, Pedro. na segunda camada 8, Espetacular. na terceira camada 8 Isso, boa. e na quarta e última camada 2. Espetacular. Então, olha que bacana. Então, vamos lá. O ano passado, vocês viram com a professora de vocês, obrigado, Nath, o seguinte, a chamada regra do octeto. É uma regra muito interessante e ela tem algumas falhinhas. A gente daqui a pouquinho vai discutir essas falhas. Regra do octeto. Então, bora aqui. O que falava para a gente, em linhas gerais, essa regra do octeto? Que Os elétrons ficavam estáveis não, com 8 elétrons da camada de valência. Vão ficar estáveis com 8 elétrons na camada de valência? Espetacular. Nath, me ajuda aqui? Então vamos ver aqui. Para ficar com 8, ele pode ter duas situações aqui. Ou ele pode ganhar 6. Prestem atenção que aqui, ó, eu tenho que ficar atento à camada de valência. É essa camada aqui, ó. Quando a gente vai fazer ligação química, a ligação química ela arranha a camada de valência. Ela passa longe do núcleo. O ano que vem a gente vai ver reações nucleares, aí sim, aí eu vou mexer no núcleo do átomo. Agora não. Agora eu vou mexer com a camada de valência. Então, camada de valência, a gente viu lá em tabela, então a camada de valência é a última camada. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é valência. Camada
de valência. Então, simbora para cá. Senhores e senhoritas, eu posso ou completar 8 na quarta camada, ou ficar com 8 na terceira. Então, agora a gente vai ver, Nath, o quê? O seguinte, é mais fácil para ele perder 2 ou ganhar 6? Perder 2. Perder 2. Então, uma das características do cálcio é perder esses 2 elétrons. Tá? Então, mas ele vai perder para quem? Ele vai ter que perder para alguém que vai estar com ele. Então, já tivemos aqui na regra do octeto essa visibilidade, que ele tem que ficar com 8. Agora, vamos pensar ali que ele se uniu ao cloro. O cloro, vou colocar ele aqui em cima para ali embaixo eu fazer por camada. Ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, nesse caso nosso, a minha distribuição para o cloro vai ficar 2, 8 e 7. Concorda, Nath? Sim. Então, Sim. nesse caso, ele ganha 1 ou perde 7? Júlia Braga. O que é mais fácil, mais viável para ele? Perder 7 ou ganhar 1? É muito mais viável para esse cara ganhar um elétron. Então, nota, esse maluco aqui, ele quer perder 2. Então, se eu pego o cálcio ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. O cloro, ele vai ter 7. Ou seja, o cloro, ele vai precisar doar um elétron. Ele vai precisar receber um elétron, desculpa. Então, nota, quando eu faço essa transferência, olha como que o cloro já ficou estável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com 1 chegou 8. Ele está estável. Mas esse aqui ainda precisa perder esse. Então, eu vou fazer mão e vou lançar outro cloro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí esse outro elétron vem para cá. Então, por isso que quando eu coloquei aqui, ó, eu precisei de 2 cloros. É devido à regra do octeto. Já aqui para o sódio, ele é 2, 8 e 1. Ele tem número atômico 11. Então, se a gente pensar, o cloro ele vai receber um único elétron que o sódio tem tendência natural a doar. Por isso que é 1 para 1. Aqui é 1 para 2. E assim a gente vai fazendo todas as ligações agora. Tá? Então, vamos seguindo. Então, próximo slide nosso aí. Vai falar o seguinte. A força que mantém os átomos unidos são de natureza elétrica. Opa, peraí. Então, como que é isso aqui? A gente viu no exemplo anterior que uma das situações é essa transferência de elétrons. Então, o cálcio, por exemplo, o cálcio, quando ele perde elétrons, ele fica 2+. O cloro, quando ganha elétron, adquire carga negativa. Então, olha aqui, eu tenho uma natureza elétrica. Esse aqui foi doador e esse foi receptor. Tá? Quando a gente vai, por exemplo, para a formação da ligação, e eu tenho aqui um compartilhamento, eles vão se atrair porque eu tive o núcleo de um atraindo o elétron do outro. Tá? Então, gente, vamos ver o que vem a ser valência. A valência é justamente a capacidade que eu tenho de um átomo se ligar a outro.
seja por compartilhamento, seja por transferência de elétrons ou pela formação de um gás ou nuvem de elétrons. Então, a valência, ela vai ser o quê? Vai ser esse númerozinho, é a possibilidade de ligações que a gente tem para um determinado elemento. Esse mais significa que está sobrando uma carga positiva, ou seja, ele perdeu um elétron. Esse menos significa que está sobrando um elétron, ele ganhou um elétron. Tá? Então, se está sobrando um elétron aqui, a gente vai ter o quê? Ele negativo. Então, a valência ela vai me dar justamente a capacidade de a gente estabilizar aquela camada de valência. A regra do octeto, nós já vimos, e a gente vai estudar esses 3 tipos de ligações aqui. Ó. A ligação iônica ou eletrovalente, a ligação covalente ou molecular e a ligação metálica. Então, vamos estar estudando todos esses. A gente começa hoje com ligação iônica. Se não me engano, na apostila de vocês está ligação iônica e ligação metálica. Tá? Depois a gente fala de covalente. Mas se tiver covalente, também não tem problema. Então, a ligação iônica, a gente acabou de ver essa ligação. Ela é feita por transferência de... Opa, deixa eu voltar aqui. Ela é feita por transferência de elétrons. Ela é feita por essa transferência de um metal doador para um ametal receptor. Tá? Então, o metal doando elétrons, o ametal vai receber esses elétrons. Tá legal? Ou seja, a diferença de eletronegatividade, ela é alta. Tá? Eu tenho um elemento pouco eletronegativo e tenho um elemento muito eletronegativo. Aí eu vou formar uma ligação iônica. Então, gente, eu gostaria muito que vocês guardassem uma coisinha para mim, por favor. Eu tenho 3 tipos de fórmulas dentro de uma ligação iônica. Eu tenho uma fórmula chamada fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, fórmula eletrônica, é essa que está representada aqui do lado, Estrutural. ou fórmula de Lewis, é a mesma coisa. A outra, eu vou ter uma chamada fórmula íon, é essa aqui em cima, ó. A formação desses íonzinhos, só está faltando uma coisinha aqui para gente. Então aqui eu tenho a fórmula íon. E depois eu tenho a fórmula molecular. A fórmula estrutural, é bom que a gente não confunda isso. A fórmula estrutural, ela vem lá para a ligação covalente. É quando eu tenho, por exemplo, a formação dos traços. H, O, N, dupla O. Então aqui eu tive uma estrutural. Eu tenho estrutural quando são ametais. Tá? Então, moçada, prestem atenção aqui, por favor. Na ligação iônica, essa transferência de elétrons, ela vai ocorrer do metal doador para o ametal receptor. E vocês vão ver, quando a gente chegar lá no 3º ano do ensino médio, que a gente modifica um pouquinho a definição de ligação iônica. No 3º ano, a gente vai falar muito em entalpia de rede. Sabe? O que vocês entendem por entalpia? Nunca nem ouvi falar. Não, Gustavo. Gente, entalpia é o calor envolvido, ele vai ser ou absorvido ou liberado durante uma reação química. Tá? Por exemplo, as reações combustíveis, elas têm o quê? Uma liberação muito grande de energia. Para ser combustível,
ele tem que liberar mais do que consome. Então, um bom combustível é aquele que libera muita energia para aquele meio. É só a gente pensar o seguinte, vamos pensar que nós estamos num dia muito frio, aí nós resolvemos acampar num lugarejo pertinho de Diamantina que chama Milho Verde. Lugar muito bonito, né, Gustavo? Aí nós resolvemos acampar lá. Tá muito frio, Top. lá é bacana mesmo. Aí nós fomos para lá, tocar um violão, fazer uma fogueira, tomar um refrigerante. Aí nós fomos para Milho Verde. Mas quando a gente acende a fogueira, a minha intenção é que ela libere calor para que possa nos aquecer. Então é um tipo de reação que ela libera. Então ela é um bom combustível. Agora vamos pensar o seguinte, eu vou passar um pouquinho de álcool na pele. Sopra, fica geladaço. Ou seja, o álcool, para ele mudar de estado físico, ele teve que ganhar energia. E aí ele rouba a energia da sua pele, por isso que fica geladinho. Uma criança, quando está com muita febre, é comum a mãe colocar uma toalhinha de álcool na testa e ficar tirando a toalha. Nesse movimento que ela faz de tirar a toalha, aquele álcool ele vai evaporar, ele vai tirar um pouquinho da febre da criança. Então isso acelera a baixar um pouquinho a temperatura, tá? Para a criança não passar mal. Então as reações, gente, elas ocorrem ou absorvendo ou liberando. E nesse caso nosso aqui, ó, se a gente relembrar um pouquinho aquele gráfico nosso de energia até a formação da ligação, para formar a ligação